Olá, nessa aula eu vou apresentar para vocês uma aula sobre unidades de concentrações. Me acompanha. Unidades de concentração. As concentrações podem ser expressas de formas diferentes. Vou apresentar as principais: concentração comum, molaridade, título ou porcentagem em massa, título ou porcentagem em volume, parte por milhão, molaridade e fração molar. Vamos a elas. Primeiro, concentração comum. A concentração comum é medida pela massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros. Então, C é igual a M dividido por V. Vamos a um exemplo. 1 kg de KOH em 50 litros de solução. C é igual a M sobre V. Quilogramas a gente passa para gramas, 1000 gramas, 50 litros. 1000 por 50, 20 gramas por litro é a sua concentração. Ok? Molaridade. A molaridade é o cálculo do número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, M é igual a N sobre V. Mas o que é N? Número de mols. É a massa sobre a massa molecular. Substituindo, a molaridade é igual a massa sobre massa molecular vezes volume. Vamos a um exemplo. 49 gramas de H2SO4 em 200 ml de solução. Bom, vamos calcular então o número de mols. Massa por massa molecular. A massa é 49 gramas. A massa molecular do H2SO4 é 98. E o volume em mililitros a gente passa para litros. Então, 49 dividido por 98 vezes 0,200. Então, a concentração molar é de 2,5 mol por litro, que é igual a 2,5 molar. Título ou porcentagem em massa. O título é calculado pela massa do soluto pela massa da solução. Observação: o título em massa não apresenta unidade de medida por se tratar de uma divisão de massas com a mesma unidade, ou seja, anulam-se. Exemplo: 50 gramas de NaCl em 150 gramas de água. Ou seja, a massa da solução é 50 mais 150, 200. Então, o título, que é a massa de um elemento sobre a massa da solução, massa do soluto, o título vai ser 50 gramas sobre 200 gramas, que é igual a 0,25, sem unidade. Título ou porcentagem em volume. Volume do soluto pelo volume da solução. Volume do soluto, volume da solução. Observação: o título em volume não apresenta unidade também, por se tratar de uma divisão de volumes. Exemplo: 12 ml de ácido cítrico num limão usado para preparar 300 ml de limonada. Tem que estar na mesma unidade, né? Então, o título vai ser 12 por 300, que é 0,04. Também pode aparecer em termos percentuais. Então, o título em volume percentual seria 4%, vezes 100 aqui, né? Parte por milhão, ppm, parte por bilhão ou parte por trilhão, ppb e ppt. Modalidade de concentração que relaciona uma parte do soluto com 1 milhão, 1 bilhão ou 1 trilhão de parte do solvente. Veja a representação de cada componente. ppm, uma parte por 10 a sexta. ppb, uma parte por 10 a nona. ppt, uma parte por 10 a 12. Exemplo: solução contendo 27 gramas de soluto em 1 milhão de gramas da solução. 27 gramas por 10 a sexta grama representa 27 ppm. Molaridade é o número de mol do soluto, agora sobre a massa em quilogramas do solvente. Então, W, N de soluto, massa do solvente em quilogramas. Então, eu coloco a massa do soluto por massa molecular e massa do solvente em quilogramas. Então, está aqui, ó. Exemplo: 18,9 gramas de HNO3 em 500 gramas de solução. 18,9 dividido massa molecular, massa dividido pela massa molecular. A massa molecular do HNO3, 63. E a massa do solvente é em quilogramas.
Então, passamos para quilogramas. Então, a molaridade vai ser 0,6 mol por quilograma, que é igual a 0,6 W. Fração molar. Relação entre o número de mol do soluto ou do solvente e o número de mol da solução. Então, X é igual a N1 sobre N. X2 é igual a N2 sobre N. X1 mais X2 é igual a 1. Uma solução de KCl foi preparada a partir de 500 ml de água pura destilada e 29,8 gramas do soluto. Número de mols de KCl. M sobre massa molecular. 29,8 dividido por 74,5, a massa molecular do KCl, que é 0,4 mol. Número de mols de água, 500. Vamos utilizar a densidade igual a 1, dividido pela massa molecular, 18, 27,8. Então, a fração molar do soluto é XKCl 0,4 dividido por 0,4 mais 27,8, que é igual a 0,014. Relação entre concentração comum, molaridade, título e densidade. Existem várias maneiras de expressar concentrações e existe uma forma de relacionar algumas grandezas. Então, a concentração comum é igual ao título vezes a densidade vezes 1000, que é igual ao número de mol vezes a molaridade. Ok? Então, essa foi uma aula onde a gente apresentou as unidades de concentração. Tudo isso fica dentro do capítulo de soluções. Na próxima aula, a gente começa a falar então da diluição e mistura de soluções. Obrigado por me assistir. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Até uma próxima. Tchau, tchau.